Muito obrigado por se juntar ao abrigo esta entrevista. Falar um pouco sobre a Fundação, como é que isto tudo nasceu, quanto o início, quem foi este senhor que deu o nome e não só esta Fundação, um bocadinho do percurso até agora da Fundação. Talvez começando por aí, não é? O Sr. Manuel António da Mota, que é o epónimo da Fundação Manuel António da Mota, foi um empresário português, não é? Nascido na freguesia de Couto Souso, no concelho de Sourico de Basto, que começou o seu percurso empresarial na cidade de Amarante e que depois se instalou definitivamente em Angola, em Cabinda, em 1946, onde foi fundada a Mota e Companhia, que começou a operar em território angolano e de onde nunca saiu até hoje, não é? E que no ano 2000 deu origem, por fusão com uma outra empresa do setor da construção em Gil, àquilo que é hoje o Grupo Mota em Gil. Enfim, como se sabe, é um grupo multinacional com um negócio muito centrado na área da engenharia e da construção, mas não só, noutras áreas, no ambiente, nos serviços, nas infraestruturas, nas concessões. Portanto, é um grupo que está em mais de 20 países, espalhados pelo mundo, não é? É um grande empregador também, tem uma estrutura acionista muito sólida e que é detido desde a sua fundação pela família Mota, não é? E que decidiu em 2009, no final de 2009, para, com o duplo propósito de honrar a memória inspiradora do pai, do Sr. Manuel António da Mota, e de servir de veículo da política de responsabilidade social de um grande grupo económico como é a Mota Gil, resolveu instituir uma fundação, quer com fundos pessoais da família, quer à época com fundos da holding e das subholdings que então constituíam o Grupo Mota Gil, e desde então para cá, portanto já lá vão 13 anos de trabalho consecutivo que a Fundação tem estado no panorama fundacional, tendo como mecenas o Grupo Mota Gil, que desde então para cá vem financiando ano após ano a sua atividade. Até esta é uma fundação que embora sendo, enfim, uma fundação e partilhando com as demais fundações portuguesas uma característica comum, lembrando que as fundações têm uma característica institucional importante, é que para serem consideradas como tal, tem que ser objeto de reconhecimento por parte de um ato administrativo público do Estado, não é? E, por outro lado, para se constituírem como fundações, têm que demonstrar e fazer prova de duas coisas: da utilidade social daquilo a que se propõe, não é? E da suficiência dos meios financeiros para concretizarem esses objetivos sociais a que se propõe. Foi assim que nós conseguimos fazê-lo, foi assim também que em 2014 esse estatuto já foi renovado, fomos considerados de utilidade pública, que é um reconhecimento importante e eu diria até precoce da importância do nosso trabalho logo em 2014. Trabalho esse, como eu disse, inspirado na memória de Manuel António da Mota e do desejo da família de homenagear o empresário, o filantropo e o homem bom que ele foi, mas também, como modernamente estas questões são entendidas, de corporizar um ideal de filantropia corporativa e de responsabilidade social empresarial, de que a Fundação é o principal veículo, centrando os seus grandes objetivos estratégicos em três áreas, eu diria, fundamentais: a área social, a área educativa, a área cultural, sem esquecer três iniciativas também muito importantes: o Prémio Manuel António da Mota, que é a iniciativa mais mediatizada da Fundação e que já vai este ano para a sua 14ª edição; uma vertente muito importante que é o apoio aos trabalhadores da Mota em Gil, aos mais desfavorecidos em diversos domínios, e também cada vez mais uma componente internacional, uma vez que, estando a responsabilidade social num grande grupo económico onde está o negócio,
e o negócio está em 20 e tal países. E A a nível fundação. de introduzir, peço desculpa, realmente vocês, até a ver pelo vosso site, vocês anualmente têm um conjunto de ações em termos sociais, em termos educativos e culturais também enorme. Obviamente que eu não lhe vou perguntar qual é o orçamento da Fundação para o ano, mas Não, mas pode perguntar que essa informação não há nenhum secretismo à volta do trabalho das fundações. Aliás, por imposição legal e por convicção própria, quem se der ao trabalho de consultar os sucessivos relatórios e contas que nós publicamos desde 2011, está lá, ao mínimo detalhe, aquilo que nós fazemos e onde empregamos o nosso dinheiro. Portanto, essa pergunta não tem qualquer dificuldade. Nós temos um orçamento de 1,5 milhão de euros por ano, e procuramos afetar esse orçamento aos tais objetivos estratégicos que eu fixei, ou numa lógica de apoio pontual, como acontece por vezes, ou numa lógica de apoio continuado e mais duradouro às instituições. Lembrando até, isto é um facto mais recente, e vamos ver o que é que o futuro nos reserva nesse domínio, um enfoque particular naquilo a que se denomina chamar a inovação social. Portanto, nós estivemos muito envolvidos em vários projetos com a estrutura governamental de missão Portugal Inovação Social, que teve agora até ao final do ano passado uma primeira fase do seu ciclo de vida. Vamos ver o que é que o futuro reserva no que diz respeito ao próximo quadro comunitário de apoio, ao PRR, etc. Portanto, estamos ainda a aguardar o desenvolvimento daquilo que venha a tornar-se o ecossistema da inovação social em Portugal, mas isto é para dizer que a Fundação está muito atenta à dinâmica societária e à própria evolução deste mundo da economia social, que é para muitos portugueses um ilustre desconhecido. Lembrando que representa mais de 5% do emprego remunerado em Portugal, mais de 3% do valor acrescentado bruto da economia, que é constituído por mais de 70.000 instituições, que vão desde as grandes casas de misericórdia às bandas de música, aos clubes de bairro, não é? É um mundo muito grande, muito heterogéneo, não é? Mas que é fundamental para o suporte às populações, não é? Lembremos-nos da crise financeira de 2009, da pandemia, enfim, das questões com que as famílias portuguesas mais desfavorecidas se debatem atualmente, com o aumento da inflação, das taxas de juros, e sem o setor da economia social, a vida das pessoas seria seguramente muito pior. Portanto, deixa-me perguntar, a questão da pandemia foi complicada a vocês? No nosso caso, teve um duplo efeito. O primeiro efeito foi suspender, digamos, os nossos eventos presenciais. Portanto, nós temos sede aqui no Porto, no renovado Mercado do Bom Sucesso, não é? A nossa sala de exposições esteve fechada e o nosso auditório, não é? Onde nós desenvolvemos a nossa parte da nossa atividade cultural. Lembrando, por exemplo, neste momento temos patente uma exposição que eu convido os nossos ouvintes e os conhecedores, daqueles que nos possam estar a ouvir, a visitar, com antigos professores e alunos das escolas artísticas de António Arroio de Lisboa e de Soares dos Reis do Porto, uma magnífica exposição que aqui temos patente, a par de outras que temos realizado. Mas isto para dizer que a atividade presencial, evidentemente, ficou suspensa, como em todo o lado, mas, pelo contrário, a nossa atividade assistencial foi até muito reforçada, porque tivemos muitos pedidos de apoio de instituições que se confrontaram, como é sabido, com grandes problemas, não é? Na aquisição de equipamentos de proteção individual, não é? De apoio às famílias, de contenção dos surtos epidemiológicos que apareceram um pouco por toda a parte nos equipamentos sociais. Portanto, isso obrigou a que o setor, digamos, que está do nosso lado, do lado de quem apoia, não é, se mobilizasse para irem acolher aos pedidos, que foram muitos dessas instituições. Pós-Covid, tivemos e temos uma guerra em curso, que também originou uma inflação enorme. Isso acarretou mais despesas para a vossa área social? Sentem isso? Não, vamos ver, esta questão do aumento da inflação nas instituições que têm valências, estou-me a referir às IPSS,
em geral, não é? Portanto, aquelas que têm valências, e para quem está menos familiarizado com o tema, valências são os lares de idosos, as creches, os centros de apoio à deficiência, etc., o aumento dos custos de energia que criou grandes constrangimentos financeiros às instituições. Como sabemos, a energia teve um pico de aumento muito grande, não é? Os combustíveis também, a energia em geral, portanto, um dos A combustíveis. vocês chegou mais pedidos? Não, chegou também, diga, nós também tivemos algum reflexo disso, não é? Dessas dificuldades que as instituições sofreram, quer dizer, depois de uma pandemia onde foram, enfim, rudemente fustigadas, apareceu esta situação de conflitualidade que depois desencadeou outros efeitos em cadeia, que, como sabemos, tiveram reflexos sobretudo no custo de algumas matérias-primas essenciais, na alimentação, que é também muito importante para essas instituições, não é? Tem uma componente de apoio alimentar, quer aos seus residentes, quer aos que estão fora, muito grande, não é? E os custos de energia, que são bem de consumo intermédio, mas que têm grande influência no custo final das coisas, não é? E, portanto, digamos que estas duas crises sucessivas, não é? Foram difíceis de gerir e são difíceis de gerir para o mundo da economia social, sobretudo para aquele que está mais vocacionado para o apoio direto às pessoas, mas em geral para todas as instituições, sei lá, um pequeno clube de futebol que tenha um balneário, que tenha que aquecer água quente para os treinos dos seus jogadores, também foi afetado pelo aumento dos preços da energia, não é? E isso é uma componente da estrutura de custos muito importante, não é? Diga uma coisa, na vossa área social, eu vejo aqui no vosso portal, por exemplo, há umas associações espreitadas no qual vocês têm protocolos ou fazem apoios. Esses apoios traduzem-se em apoios financeiros, são subsídios, são parcerias em projetos? Como é que isto funciona? São as duas coisas, são apoios pontuais, subsídios financeiros para este ou para aquele evento, e são parcerias de mais longo prazo também em projetos onde nós estamos envolvidos. Aliás, se reparar, e convido, enfim, quem nos estiver a ouvir a consultar o nosso portal, não é? www.fmam.pt, há uma divisão muito clara nos vários ícones e nas várias entradas entre projetos e apoios, não é? Os projetos são aquilo que tem uma maior garantia de constância no tempo e de durabilidade, tem um apoio continuado, não é? E tem no final uma periódica avaliação de impacto. É muito importante que, digamos, neste setor da economia social, essa linguagem da avaliação do impacto vá fazendo o seu caminho, não é? Porque verdadeiramente o que importa, não é? Quando se dá um apoio, quando se acompanha um projeto, é o efeito transformador que isso tem na vida das pessoas, não é? Portanto, para isso é que se gastam os recursos públicos e privados, não é? É para tornar as sociedades mais prósperas, mais felizes, não é? Dar maior qualidade de vida às pessoas, quer dizer, portanto, a lógica de funcionamento do setor da economia social não é diferente da lógica de financiamento ou de funcionamento dos poderes públicos, não é? Quer dizer, quando se investe numa estrada, numa ponte, na construção do hospital, no reforço da educação ou do Sistema Nacional de Saúde, o que se pretende é alcançar o progresso social, económico, desenvolver o país, não é? Ajudar a que as pessoas, ao longo do seu curso de vida, tenham melhor qualidade, não é? E, portanto, isso é que é medir impacto, é que é ter o tal efeito transformador para melhor, naturalmente, não é? Muito bem, temos aqui um programa que é o programa de apoio à economia social. Tenho que Sim, perguntar como é que faz este programa e se há alguma exclusão, ou seja, qualquer IPSS pode. pode concorrer a qualquer tipo. Esse programa foi criado um bocadinho para sistematizar os apoios, não é? Para que cada entidade soubesse, através do regulamento, aquilo que nós apoiamos, que genericamente é basicamente tudo, não é? E depois há um formulário que as entidades têm que preencher para darem resposta a um conjunto de quesitos que nós consideramos indispensáveis para fazer uma boa avaliação daquilo que nos pedem, não é? Portanto, é apenas, não mais do que isso, uma forma de sistematizar a ajuda, não é? A par, como eu dizia, isso é patente na observação do nosso portal, daquilo que são ações de caráter mais continuado, a que nós chamamos justamente de projetos. Há alguns dos quais, com financiamento público, em que a Fundação é investidora social, não é? Naquilo que eu há pouco falava, não é? A estrutura de missão Portugal e Inovação Social, que veio trazer para Portugal este conceito
não é provavelmente o conceito de inovação social, mas o financiamento a iniciativas de empreendedorismo e de inovação social, a Fundação, em algumas dessas situações, apareceu como investidora, a par do Estado, de projetos desenvolvidos pela sociedade civil, portanto, de projetos desenvolvidos por entidades da economia social. Há aí vários que estão citados, sobretudo, por exemplo, em matéria educativa, que é uma área de aposta muito importante para nós, não é? A questão do sucesso educativo, a educação é o maior fator de combate às desigualdades em qualquer país, não é? E é o maior fator de desenvolvimento que existe. Ninguém tenha qualquer dúvida sobre isso, não é? Quando se fala, e já não é de hoje, em sociedade do conhecimento, não é? O conhecimento é que é verdadeiramente diferenciador, não é? É aquilo que nós temos de intrinsecamente nosso, que ninguém nos pode tirar, não é? E, portanto, os países, basta olhar para o desempenho dos países mais desenvolvidos e olhar, por exemplo, para o Índice de Desenvolvimento Humano que a ONU publica todos os anos e percebemos que são os países onde as populações têm níveis de escolarização mais elevados, que estão mais longe, que estão mais acima nos seus índices de desenvolvimento humano. Portanto, esse é o fator crucial. Todos os anos, obviamente, chegam a vocês dezenas, centenas, talvez, de candidaturas ou pedido de apoios. Tem uma das iniciativas. Consegue lidar Uma das iniciativas, nós recebemos pedidos de apoio todas as semanas, não é? Infelizmente, infelizmente ou não, porque tem que haver em tudo seletividade, quer dizer, mesmo que tivéssemos recursos ilimitados e ninguém tem, não é? Nunca iríamos apoiar tudo aquilo que nos pedem, ou porque é demasiado grande, ou porque é inexecuível, ou porque não achamos importante, enfim, há sempre um motivo para excluir uma coisa por um motivo ou outro, não é? Mas nós procuramos, enfim, integrar aquilo que nos pedem dentro daquilo que são os nossos objetivos estratégicos e, sobretudo, temos uma grande iniciativa que essa, sim, acolhe sempre muitos projetos, que é o Prémio Manuel António da Mota, não é? Em que há um regulamento base que geralmente é muito abrangente, ou seja, permite admitir projetos de todo o tipo. É, digamos assim, uma espécie de concurso onde nós atendemos quer ao percurso anterior da instituição que concorre, e, portanto, há aqui um esforço de reconhecimento do trabalho anteriormente feito, mas também financiamos um projeto que nos seja apresentado, que esteja em curso ou que venha a ser executado, que nós consideremos que tem grande potencial de impacto dentro daquilo que é o grupo-alvo escolhido, os objetivos a que se propõe, as metas que quer atingir, a sua durabilidade, o orçamento. Portanto, há um conjunto de fatores que o regulamento do prémio e o próprio formulário de candidatura deixam perceber para que as instituições entendam aquilo que a Fundação pretende delas, para depois, numa análise rigorosa e isenta, selecionarmos 10 candidaturas, entre as centenas que recebemos, e dessas 10 são todas premiadas, todas elas são premiadas, havendo depois, digamos, um elenco classificativo em que o primeiro, o segundo e o terceiro lugares têm um prémio maior. Não é? Já agora, qual é a altura em que abrem as candidaturas para o prémio? Pronto, isso já pode ser divulgado, porque a altura é invariavelmente a mesma. Isto vai ser começar a ser divulgado em antena em maio. As candidaturas vão decorrer em junho. Depois há uma fase de visita, há uma fase de seleção das 10 candidaturas finalistas. Há um júri que visita os 10 projetos finalistas. Há depois uma apresentação presencial de cada projeto por parte das instituições finalistas. E, finalmente, há uma gala da entrega de prémios, não é? Em que só nesta gala é que são divulgados, em que o elenco classificativo é divulgado. Geralmente, este ano tudo indica que será no final de novembro, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, onde nos últimos anos temos realizado esta... Vamos dar um exemplo para as pessoas perceberem. O EPSS, por exemplo, que trabalha com crianças, ou trabalha com idosos, ou trabalha, enfim, que faça trabalho na área social. Penso que isto está mais para a área social. Quer ampliar as suas instalações, quer criar salas de tratamento, quer, enfim, estamos a falar nesse âmbito, nessa abrangência. Estamos a falar de todo o tipo de projetos, quer os de caráter mais material, como é o caso,
o investimento em construções ou equipamentos, quer os projetos de caráter mais imaterial, como, por exemplo, um projeto de combate a um sucesso educativo, um projeto que atenda às crianças com necessidades educativas especiais, um projeto de inserção social por exemplo, pessoas com deficiência no mercado de trabalho, tudo é admissível. Quer os projetos mais eminentemente materiais, não é? Quer os projetos mais de caráter imaterial, porque todos são fundamentais para o desenvolvimento. Muito bem. Falamos então um pouco agora da Fundação. A Fundação tem quadros próprios, instalações próprias, ou subsiste através dos colaboradores da Mota-Engil? Não, a Fundação tem uma dotação orçamental que lhe é atribuída pelo Grupo Mota-Engil todos os anos, que permite suportar as suas atividades, a sua operação, tem a sua sede no Mercado do Bom Sucesso no Porto, não é? Uma sede onde dispõe dos seus escritórios, de áreas de circulação, de uma grande sala de exposições e de um auditório com 136 lugares sentados, completamente acessível a todos os públicos, não é? Algo que fazemos absoluta questão, não é? Aliás, quem nos estiver a ouvir e as instituições de economia social sabem que tem no nosso auditório a possibilidade de o usar gratuitamente para qualquer atividade que aqui queiram realizar. É uma forma de servir como outra qualquer, não é? E, portanto, a Fundação, como lhe disse, tem depois um quadro de pessoas, de trabalhadores próprios, não é? Para dar suporte à sua atividade, é dirigido por um Conselho de Administração e por uma Comissão Executiva, não é? Tem um Conselho de Curadores, um Conselho Fiscal, portanto, aqueles órgãos sociais que são habituais neste tipo de instituições, não é? E depois tem também, que é uma dimensão importante, um conjunto de relações associativas muito vasto, fazendo-se representar em várias instituições do setor fundacional e outras, para que é convidada a juntar-se como associado. Eu próprio represento a Fundação Dom António da Mota em órgãos sociais de várias instituições, e, portanto, nós queremos estar, isso é um aspecto muito importante, quer dizer, o aspecto de partilha, de trabalho em rede, de criação de sinergias. Nós temos que combater a cada dia que passa o individualismo nacional, não é? Que é uma característica muito própria dos portugueses, mas muito negativa no que toca ao trabalho social, não é? Em que é preciso o trabalho social em geral, não é? Porque hoje, quando falamos em social, é indissociável, por exemplo, das questões do ambiente, das alterações climáticas, toda esta temática do desenvolvimento sustentável. Eu lembro, por exemplo, que as nossas edições do Prémio António da Mota de 2018 e de 2019 foram dedicadas justamente aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, todas estas questões que estão ligadas à vida humana, não é? Implicam também, naturalmente, a questão do planeta, não é? E com todo o planeta, a biosfera, não é? Que é aquilo que, no fundo, nos é dado para habitarmos, não é? Para desenvolvermos a nossa vida. Portanto, se nós não cuidarmos da nossa biosfera, não é? Ela cuida de nós. E, portanto, cuida de nós pela negativa. Eu digo isto, evidentemente, com ironia, porque já estamos a sentir na pele os efeitos Se tivesse um orçamento maior do que tem, onde é que apostaria? nas mesmas iniciativas, isto é, nos mesmos eixos estratégicos, não é? É impossível dissociar o desenvolvimento da área social, da área educativa, da cultura, do ambiente, que embora não seja para nós um eixo estratégico, digamos, isoladamente, está integrado um pouco por todos os outros, não é? É uma componente a que nós queremos dar cada vez mais atenção. Agora, aqui o problema é um problema de distribuição de recursos, quer dizer, nós não podemos ir a todas, passo o plebeísmo, com a mesma força, não é? Porque não temos orçamento para isso tudo e, portanto, mas entendemos que estas quatro dimensões, mais a questão do prémio, digamos, tem sobretudo um valor simbólico e, sobretudo, permitiu à Fundação ter um grau de exposição pública muito rápido, não é? Porque nós temos um parceiro de comunicação com quem trabalhamos há vários anos e que difunde o prémio, não é? E, portanto, isso foi importante para nos dar uma notoriedade rápida neste meio da economia social onde nos inserimos, não é?
E depois, uma componente que falei há pouco, também para nós é muito importante, do apoio aos trabalhadores de um grupo económico tão grande como a Mota-Engil, tão heterogéneo, não é? Onde há problemas das pessoas da mais variada ordem e que não é só o salário nem as políticas de recursos humanos que resolvem esses problemas, não é? E, portanto, enfim, se alguém que queira dar-se ao trabalho de consultar a área do nosso website, a que chamamos Comunidade Mota-Engil, percebe que há ali uma série de programas, não, é, que estão virados para as pessoas com maiores problemas, de maior insuficiência económica. Lembro, por exemplo, só a título de exemplo, o programa de bolsas de estudo para filhos de trabalhadores, que já permitiu a centenas de jovens filhos dos nossos trabalhadores com menores recursos licenciarem-se, concluírem os seus graus de ensino superior. Portanto, a Bolsa fez claramente a diferença entre ficar à porta do ensino superior ou concluir um mestrado ou uma licenciatura. E sabemos o quanto a formação nos tempos que correm é um fator diferenciador no acesso ao mercado de trabalho e, mais importante do que isso, na remuneração do trabalho. Se há país que remunera especialmente bem os licenciados e os mestrados, por comparação com outras formações de grau inferior, é Portugal. E, portanto, se é verdade que a licenciatura é importante em todo o contexto da União Europeia, em Portugal é um fator ainda maior, mais diferenciador em relação aos demais do que porventura noutros países. Enfim, não estou a dizer se isto é bom ou é mau, a verdade vem apenas dar a realce e enfatizar a importância que tem a formação de nível superior e, sobretudo, que aqui é ditada por uma razão muito simples, não é? Que é apostar na qualificação dos jovens e favorecer uma política de igualdade de oportunidades, para que ninguém fique discriminado de aceder ao ensino superior por razões de insuficiência económica. Diga uma coisa, uma das suas funções, obviamente, será também estudar um pouco a área social e as alterações que vai havendo. Como é que neste momento traça o panorama em Portugal? Está complicado? Vamos ver, nós podemos ver sempre o copo meio cheio e meio vazio. É que eu costumo dizer, e acho que isto é relativamente consensual. Portugal fez um progresso enorme nas últimas 4 décadas, não é? Desde o 25 de Abril, estamos quase a chegar ao cinquentenário, não é? Nas últimas 5 décadas, se quiser, a área social teve um progresso extraordinário, quer dizer, o Estado de Providência aparece em força em Portugal depois do 25 de Abril, não é? Com tudo o que isso representa, não é? Em matéria, quer de prestações diferidas, como se diz na linguagem da Segurança Social, estou-me a referir concretamente às pensões, quer no que diz respeito às prestações imediatas, não é? Subsídios de doença, de desemprego, etc., não é? Rendimento social de inserção, um complemento solidário para idosos, portanto, há uma panóplia enorme de benefícios sociais que são indiscutivelmente uma conquista de Abril, não é? O crescimento enorme das estruturas de apoio às pessoas que estão, sobretudo nas IPSS, não é? E que são fortemente financiadas pelo Estado, não é? Sem esse financiamento seria impossível manter essas respostas sociais em funcionamento, não é? Os progressos que são evidentes da criação do Sistema Nacional de Saúde, não é? A generalização do acesso ao ensino, a democratização, a universalidade e gratuitidade do ensino, até ao nível secundário, pelo menos, lembrando, por exemplo, e veja-se o contraste com aquilo que acontece nos Estados Unidos da América, em que o acesso ao ensino superior, as propinas não pagam nem de perto nem de longe o custo efetivo da prestação de serviço. Portanto, há aqui uma série de conquistas que permitiram ao país dar um salto de gigante em determinados parâmetros. Agora, há muita coisa por resolver, não é? Falta, por exemplo, estou a referir a um assunto até muito do momento, as questões habitacionais, por exemplo, que é uma área onde a Fundação tem investido muito, não é? Faltará, porventura, o Estado ser mais arrojado em matéria de política habitacional. O Governo acabou agora de anunciar um conjunto de medidas, vamos ver o que é que isto dá, não é? Porque a habitação, que é um direito constitucional fundamental, está-se a tornar completamente inacessível, nem é para as classes mais desfavorecidas, é mesmo para a classe média, não é?
o aumento das taxas de juros apenas veio agravar esse problema. Eu digo apenas porque o problema já existia, não é? Com o aumento do preço das casas, não é? E com a habitação a ser tratada como um ativo qualquer. Ora, a habitação não é um ativo qualquer, não é? As casas são feitas para morar pessoas, não é? Não são feitas para especulação, não são feitas para estar fechadas, não é? E por isso, enfim, isto é uma opinião pessoal, eu sempre achei que o Estado tem que ter uma política mais musculada em matéria de habitação para permitir que esse direito fundamental que está inscrito na Constituição seja efetivamente concretizado, não é? Em matéria educativa também há muita coisa por fazer, veja-se a recente contestação dos professores, não é? Há alguma degradação do sistema educativo também ditado pela pandemia, não é? Era inevitável que quando nós temos a escola para todos, que houvesse alguém que fica para trás e, portanto, há aqui um combate permanente, não é? Há um insucesso educativo, não é? Isso também passa muito, não é? Por trabalhar com as famílias, por dar aos jovens as ferramentas para terem sucesso, mas também passa muito pelos agentes educativos públicos e pela dignificação da carreira dos professores, não é? É uma carreira que perdeu completamente o prestígio social que tinha há 40 ou há 50 anos, quando eu passei pelos bancos de escola, não é? O professor ou a professora eram pessoas respeitadas, não é? No seu meio, não é? Hoje não são, não é? É muito fruto de haver também muita gente que abraçou a carreira sem a vocação desejável, não é? Mas que hoje está privada da possibilidade de progredir na carreira, de ter estabilidade no emprego, no seu próprio local de trabalho, não é? O Sistema Nacional de Saúde que está a sofrer problemas, não é? Que está a debater-se com problemas graves, não é? Eh, Cito apenas um exemplo, os meios de comunicação citavam que a despesa com medicamentos do Estado está a crescer a 10% ao ano, não é? Portanto, nós temos um problema de saúde pública que tem a ver, sobretudo, com o envelhecimento das populações. Portugal é dos países da União Europeia onde as pessoas com mais de 65 anos têm pior qualidade de vida, não é? Isso vê-se na cronicidade das doenças, nas comorbilidades, nos períodos prolongados de internamento, não é? Ora, isso vai pesar muito sobre o erário público se nós não investirmos pesadamente, coisa que não fazemos, na prevenção, não é? No exercício físico, no desporto, na alimentação saudável. Quer dizer, estaríamos aqui longamente a discorrer sobre aquilo que já foi feito, que é muito importante, mas o outro tanto que está ainda por fazer para que Portugal definitivamente se aproxime de padrões de desenvolvimento que nos permitam comparar com os países que estão no topo. Nós aqui devemos olhar para cima e não olhar para baixo, não é? Quer dizer, nós não devemos comparar-nos com países como, por exemplo, a Bulgária ou a Roménia, que saíram sob o jugo da União Soviética há 30 e tal anos ou há 40, não é? Que em matéria social, por exemplo, de respostas sociais, estão a anos-luz daquilo que nós já conseguimos fazer, não é? E isso que ninguém tenha dúvida, não é? Nós estamos muito mais próximos da França ou da Alemanha, não é? Ou do que esses países estão de nós, não é? Agora, falta fazer de facto muita coisa, dar um salto de gigante na competitividade das empresas, não é? Remunerar melhor quem trabalha, esse é outro problema gravíssimo. Travar o êxito dos nossos jovens, não é? O brain drain que o país está a sofrer, não é? Porque não remunera adequadamente os jovens licenciados. Portanto, nós estamos a tornar exportadores de mão de obra qualificada e importadores de mão de obra menos qualificada. Portanto, há aqui uma série de questões que têm que ser endereçadas pelos poderes públicos, que não podem dispensar aqui o concurso da sociedade civil e, portanto, que tem que estar integrada numa lógica de governação integrada na solução destes problemas. Muito bem. Para terminar, independente dos prazos das vossas candidaturas, as IPSS podem, de facto, falarem convosco em qualquer altura. Em qualquer altura, as nossas portas e os nossos canais de comunicação às IPSS e a todo o setor da economia social estão sempre abertos, são sempre bem-vindos. Lembrando uma coisa, ajudar não é apenas prestar apoio financeiro. Ajudar é dar bons conselhos, é fazer pontes, é criar sinergias, é fomentar a partilha e o espírito de rede, não é? Isso também é ajudar. Eu faço isso muitas vezes, não é? Nas instituições com que falo,
Às vezes não é ajuda económica, é dizer, falo com este, falo com aquele, porque é que não fazem isto, porque é que não fazem aquilo. Portanto, todos não somos demais para pensar o social a cada passo, não é? Para nos entendermos sobre coisas fundamentais e o papel das fundações, até porque aqui chega muita coisa, não é? Como é normal, não é? É uma espécie de para-raios, não é? Daquilo que anda por aí a rolar, e portanto também é muito responsabilidade nossa fazer essas pontes, criar essas sinergias. Muito bem. Rui Pedroto, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, gostei Vamos, muito vamos de estar falar aqui. mais vezes aqui para a frente. Foi um grande prazer. Muito obrigado para o vosso grupo, que eu estou a ver aqui, que é uma coisa extensíssima, não é? São muitas marcas, não é? Estamos a trabalhar. E espero que tenham maior sucesso e muito gosto em estar aqui e partilhar estes minutos convosco, está bem? Obrigado. Muito obrigado.